Olá, bem-vindo ao programa Encantos pela Loas TV, sou o Babalorixá Sérgio de Odé. E hoje vamos tratar do assunto O Estrategista, conhecido como Orixá Oxóssi. Oxóssi é o grande orixá, o rei do povo de Queto, o rei da caça, o rei dos caçadores, o responsável por cuidar dos animais, o grande caçador, Tobiodé, como é conhecido. Sua saudação, Okearô, Arolê, Odekokemoyó, várias saudações são usadas para reconhecer e acordar Oxóssi. Oxóssi, como grande caçador, ele é responsável pela caça para a sobrevivência humana, pelos caçadores e pela proteção dos animais. Ele não aceita que o animal seja abatido se não for para a sobrevivência humana. A grande questão de Oxóssi é cuidar de todos os elementos. Por esse motivo, ele é o grande caçador do axé, muito cultuado nos territórios nacionais no Brasil, porque acredita-se que muitos negros escravizados da cidade de Queto vieram para o Brasil, o que justificaria hoje várias casas de candomblés da nação Queto espalhadas pelo território nacional. Oxóssi representa a forma mais arcaica de sobrevivência, que era através da caça. Caçar para a sobrevivência humana, criando com a caça uma grande comunidade, porque a caça gerava isso, né? As pessoas se uniam para a sobrevivência, e aí ele criou grandes comunidades. Oxóssi representa o grande caçador, e é a forma mais arcaica da sobrevivência humana seria a caça, que através dela ele criou uma grande comunidade e todos funcionavam através desse. Por este motivo, ele é considerado o rei do povo de Queto. É importante saber que ele, através da admiração e adoração pelas matas fechadas, ele é muito conhecedor da fauna e da flora e criou técnicas importantes de caça para a comunidade. Através da caça, ele contribui com a riqueza do homem, e isso gera o sustento e a abundância da alimentação. Por esse motivo, ele carrega em seu nome o título de Odé, o caçador. Oxóssi orixá e carrega o título de Odé. Vários Yalorixás dizem, né, que nem todo Oxóssi é um caçador. Por isso, alguns Oxóssis carregam o título de Odé. Agora, o seu símbolo maior é um ofá. O ofá é um arco e uma flecha, né, simbolicamente. E, pensando na simbologia do ofá, nós entendemos que o ofá representa o universo, onde as asas do ofá é a terra. A curvatura do arco é o céu. E a sua flecha representa a árvore, desde a sua terra até a gerar os frutos que nos alimentam. E dessa forma, ele se torna um símbolo do universo. A cor de Oxóssi, representado pela cor azul claro. O dia da semana que ele é cultuado é quinta-feira, e o seu elemento é o ferro. Aí compõe a natureza da energia do Oxóssi. O culto de Oxóssi é muito divulgado, difundido no território nacional, porque uma grande maioria dos negros escravizados que vieram da África vieram da região de Queto, motivo que justifica vários candomblés brasileiros serem oriundos da nação Queto. A nação aqui é dada, conforme eu disse anteriormente, em um outro episódio, pela região de onde vieram os negros escravizados. Mas voltando ao Oxóssi, o caçador, dono da fartura, e ele é muito cultuado no Brasil a pedidos de proteção e prosperidade.
conhecido como caçador de uma flecha só, eu me questiono, como que ele provém o alimento à sua comunidade com uma única flecha? Essa única flecha é suficiente para sustentar os povos, as pessoas da comunidade dele? Então, o que a gente entende por isso? Entendemos que ele é um orixá misterioso, paciente, quieto, muito ligado às grandes mães, às mães naturezas, da qual ele herda o dom da feitiçaria, e também ele vai articulando maneiras, estratégias de conseguir conquistar e atingir os seus objetivos. Paciente, ele espera o momento certo de tomar uma decisão. E o seu objetivo sempre é terminar na conquista. Eu li no livro de Mãe Estela uma vez que ser estratégico é ter a habilidade de administrar a sua própria vida. Isso é muito importante. Grave bem esta frase. Ser estratégico é a habilidade de cuidar da sua própria vida. Grandes zeladores, nossos ancestrais hoje, sempre nos orientaram a observar os mitos iorubás, as lendas, para que melhor tivéssemos compreensão de quem são os orixás. Então nós vamos falar aqui de um dos mitos sobre Oxóssi. Oxóssi tem um interdito que é uma proibição, vamos dizer assim, da cabeça. O que seria isso? Vejamos bem. Ele é dono da caça, um caçador, responsável pela caça, pelos caçadores ou caçadores, e responsável pela sobrevivência animal. Então, no culto dele, não se tem o hábito de apresentar a cabeça do animal que está sendo usado para a alimentação. Mas por que isso? Entenda que, se ele é responsável pela sobrevivência do animal, e mesmo aquele animal sendo utilizado para alimentar o povo, não se deve apresentar a cabeça, porque quem o apresentasse estaria subentendendo-se que era superior ao rei que deveria ter protegido aquele animal. Por este motivo, não se tem este hábito. Também poderemos entender que o ato de apresentar a cabeça implicaria em eu querer destituir o trono do rei e substituí-lo. Então, várias casas tradicionais de candomblé, no seu culto, não apresentam a cabeça a Oxóssi após os ritos litúrgicos. Isso é muito conhecido dentro do candomblé. Agora, há outros interditos de Oxóssi que explicam os procedimentos litúrgicos que só se aprende dentro de um quarto de santo. Aqui a gente passa por cima e deixando claro que o que eu falo aqui é a minha visão, a visão do qual eu aprendi, e levo a vocês. Mas eu não estou impondo que vocês sigam ou acompanhem o que eu faço na minha casa. O interdito de Oxóssi muito conhecido é o mel. E há vários mitos relatando a proibição do mel. Então vamos começar com... Eu separei acho que uns 2 ou 3 para que a gente pudesse entender por que, por prática, não se usa mel nos atos litúrgicos de Oxóssi. Veja bem. A abelha, ela cria a sua colmeia, a sua comunidade. Ela produz um elemento que é o primeiro doce natural do planeta, que é o mel. As abelhas estão dispostas a entregar a sua vida para proteger a sua colmeia.
Na sua colmeia, ela tem uma rainha que elas defendem. Só por esses fatores, por si só, já justificaria não apresentar o mel para Oxóssi. Por quê? Como caçador, ele cria uma comunidade, ele caça para manter essa comunidade, ele defende essa comunidade, assim como as abelhas fazem em sua colmeia. Então, por isso só, já se tem uma justificativa importante para não apresentar o mel a Oxóssi. Mas existem alguns mitos mais encantadores. Vamos lá. O interdito do mel para Oxóssi. Diz um mito iorubá que Oxóssi foi levar seu filho Logun-Edé para aprender a arte de caçar. Logun-Edé, menino, arteiro, caçador, resolveu descansar aos pés de uma árvore. Oxóssi, procurando a sua caça, vai e derruba uma colmeia de abelha, sem saber que Logun-Edé estava aos pés daquela árvore. A colmeia cai bem na cabeça de Logun-Edé e as abelhas começam a atacá-lo. Com tal fato, Logun-Edé chega a falecer. O pai, Oxóssi, entra em desespero. O Mulu, que estava passando neste momento, ao ver o desespero de Oxóssi, cobre Logun-Edé com suas palhas e ressuscita Logun-Edé. Oxóssi, em agradecimento, jura agradecer o Mulu e nunca mais se utilizar do mel para caçar. Este mito iorubá justifica não se colocar mel em Oxóssi. Um outro mito muito conhecido que justifica Oxóssi não usar mel, ou melhor, não usarmos mel para Oxóssi, tem a ver com Oxum. Oxum era encantada por Oxóssi. Ela o cobiçava, ela encantava, ela o seduzia, e Oxóssi não estava nem aí para ela. Uma anciã, idosa, velha, ensina um encantamento, um feitiço para Oxum, para que Oxóssi se encantasse por ela. E o feitiço bastava que ela tinha que catar uma lama específica do fundo do rio, passar sobre seu corpo, depois revestir essa lama com mel e entrar na água para que Oxóssi a visse. E Oxum foi fazer todo esse ritual, né? Se cobriu de lama, se cobriu do mel e entrou na água. Oxóssi, que estava lá perto, viu na água aquela lama se espalhando do corpo do Oxum e acreditou que Oxum estava se decompondo na água. Corre imediatamente, mergulha e tira Oxum do rio. Neste momento, ele percebe que foi traído quando ele vê no rio a lama e o mel coberto se espalhando pela água. Mas, quando ele olhou para Oxum e viu aquele corpo dourado com os raios solares batendo no corpo dela, ele se apaixonou por ela e juntos tiveram Logun-Edé, seu filho. Então, vamos continuar com os mitos iorubás, essas lendas que nos dizem tanto. Logo no começo do programa, eu falei de Oxóssi, o caçador de uma única flecha. Existe um mito, uma lenda que explica isso. Basicamente, estava tendo uma festa e as feiticeiras não foram convidadas. Imediatamente, elas mandam para a cidade uma ave poderosa
do mal e fica pairando a cidade. E todos começaram a ter medo desta ave do mal. E as coisas começaram a não andar bem na cidade. O rei manda chamar as pessoas para derrubar esta ave. E aí ele chama o caçador de 20 flechas. E esse caçador faz um pacto que ele derrubaria essa ave. E nenhuma das 20 flechas acertou a ave. Aí ele chamou o caçador de 30 flechas. A mesma coisa. O caçador de 40, a mesma. O caçador de 50. E ninguém conseguia derrubar aquela ave porque era uma ave encantada. De repente, aparece Oxotô Canxoxô, o caçador de uma única flecha. E ele, o rei, fecha com esse caçador de derrubar a árvore, porque era a última opção que ele tinha. A mãe deste caçador, com medo do filho falhar, corre e vai consultar o oráculo o que precisa ser feito para que esse caçador, essa única flecha, não falhe. É orientado um ritual e que ela falasse para que o pássaro aceitasse aquela oferenda. No momento que a mãe arria a oferenda para os pássaros e fala: aceite esta oferenda, e o pássaro do mal escuta a voz da mãe falando isso, ele se distrai e este caçador consegue, com sua única flecha, derrubar este pássaro. Os demais que tentaram anteriormente ficaram presos ao reino por não atingirem a necessidade do rei. Oxóssi, de uma única flecha, o caçador de uma única flecha, como agradecimento, retira os antigos caçadores da situação de prisioneiro e desses caçadores ele recebe o pagamento por ter salvo a vida desses caçadores. Então Oxóssi acaba tendo a fama de o caçador de uma única flecha. E agora vamos entender por que Odé é considerado o dono do Axexê. Odé sempre ia para o mercado negociar suas caças. Quando ele vinha das caçadas, ele ia ao mercado e entre negociar numa loja, negociar num canto ou outro, ele começou a observar uma menina abandonada, largada no mercado. E continuou suas negociações e sempre aquela menina sozinha. Quando ele terminou de negociar suas caças, ele perguntou para a menina o que ela estava fazendo ali. E ela não tinha para onde ir, estava abandonada. E ele ofereceu moradia a ela e que, a partir daquele momento, ele a cuidaria como se fosse sua filha. Ambos seguiram juntos. Oxóssi começou a cuidar desta menina. Foram crescendo, a menina virou uma moça e Oxóssi envelheceu e acabou morrendo. A menina, já moça, desesperada, resolve fazer uma homenagem a Oxóssi. E aí, ela durante 7 noites, ela resolve dançar e cantar para o pai dela que o criou. Cânticos fortes, iguais orações. A partir daí, surgiu o ritual do Axexê, onde muitos dos cânticos, os primeiros cânticos cantados nesse ritual, são os cânticos que Oiá fez a Odé. Eu acho que
Essa próxima lenda que nós vamos falar aqui é uma das mais conhecidas no Brasil, a mais dita. Oxóssi gostava muito da mata, né? Sempre ia brincar na mata. E um dia sua mãe, Iemanjá, sonha com Oxóssi tendo problemas na mata. E vira para Oxóssi e fala: meu filho, hoje a mãe não gostaria que você fosse na mata. Oxóssi, que era arteiro, arranjou um jeito de conseguir. E Iemanjá falou: não adentre na mata, porque eu não estou me sentindo bem. Eu tive uma visão que você não poderia adentrar na mata. Quando Oxóssi estava brincando próximo à mata, ele avista Ossanhe, outro orixá. E Ossanhe entrando na mata, ele se sentiu desafiado a entrar na mata com Ossanhe. E aí foram entrando mata dentro, foram se cansando. Ossanhe prepara uma bebida encantada e acaba encantando Oxóssi, não deixando mais ele sair da mata. E Oxóssi não volta mais à sua mãe. Com a convivência na mata, Oxóssi vai aprendendo a lidar com as folhas sagradas, vendo Ossanhe trabalhar. E aí, por si só, ele consegue fazer um encantamento para desfazer o encanto que o prendia à mata e resolve voltar para Iemanjá. Quando Oxóssi chega aos braços de Iemanjá, Iemanjá, aquela mãe muito nervosa pelo seu filho não ter acatado a orientação dela, não aceita ele de volta e manda ele de volta para a mata. Não, você não me obedeceu. Aqui não é o seu lugar. Oxóssi volta para a mata. Aí Ogum, irmão mais velho de Oxóssi, quando soube que Oxóssi voltou e Iemanjá não aceitou ele de volta, larga Iemanjá e entra na mata para viver junto e proteger seu irmão mais novo. Daí nós temos por que nós falamos que Oxóssi não anda sem Ogum e Ogum não anda sem Oxóssi, que os irmãos andam sempre juntos. Hoje nós vamos parar agora com os mitos e eu vou querer ensinar uma oferenda para Oxóssi. Lembra? Oxóssi é caçador, dono da fartura, né? Dono da caça, dos animais. Então, aquele que cuida da nossa proteção, da nossa prosperidade, da fartura da nossa mesa. Então, vamos fazer uma oferenda para Oxóssi, pedindo essa fartura, que a sua casa seja coberta de fartura, que nunca falte o alimento, que vocês possam prosperar. Para isso, vocês vão precisar, basicamente, de 2 ingredientes. O feijão fradinho e o coco seco. Você vai pegar o feijão fradinho, 1 quilo de feijão fradinho, e vai torrar numa panela. Coloca o feijão na panela, sem óleo, sem água, sem nada, e liga o gás e vai torrá-lo. Separado, num pouco de água, você coloque sal, porque o Oxóssi gosta de sal. Aí você vai molhando seus dedos e jogando salzinho, a água com sal, lentamente, enquanto você está torrando o feijão fradinho. Utilize de uma colher de pau para mexer, para não queimar. Torrar não é queimar. Você vai pegar pedaços do coco e ter o mesmo procedimento. Aí você vai misturar ambos. Colocar num alguidar, colocar num prato de barro e oferecer para Oxóssi. Traga esta comida para perto do seu coração, né? Nesse sentido, e converse com Oxóssi para que Oxóssi lhe dê a prosperidade que tanto você busca, a fartura que tanto você busca, e nunca falte comida em seu lar, que você possa não só prosperar a si, mas a sua família. E boa sorte. Tem um ditado
tem um termo em Yorubá que a gente diz, Odebamio, 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 que o grande caçador nos proteja. E boa sorte. Bem, nós resolvemos agora mudar alguns tópicos e entrar com as histórias das casas religiosas da cidade de Mongaguá. Então você, que tem uma casa religiosa de Umbanda, Candomblé, Quimbanda, seja ela qual nação, qual segmento que for, nós estamos querendo falar da sua casa. Nós estamos querendo mostrar para a comunidade da Baixada as histórias das casas religiosas. Então, como marco zero, iniciador, eu me dei a liberdade de começar falando da minha casa religiosa, da casa de Oxóssi, que a gente brinca, porque na realidade a casa não é nossa, a casa é do nosso orixá. Então, vocês estão vendo de fundo a casa Ile Axé Efon Odel Juocan, o caçador que olha através do coração. Este é a tradução do nome da minha casa, da casa do meu pai Oxóssi. Ela foi inaugurada nessa cidade em 2008, ou seja, há 14 anos atrás. Foi um marco na história do pai de santo Sérgio, que sou eu. Por quê? Desde cedo, eu sempre soube que eu vim predestinado a ser um zelador, um ministro religioso, como se diz hoje. Mas a família, a pressão, a vida, eu fui empurrando com a barriga. E em um determinado momento, a saúde foi falhando. Jovem, eu tive muitos problemas de saúde e procurei a minha mãe de santo por causa desses problemas. Eu estava internado, hospitalizado, os médicos não achavam a minha doença, os médicos queriam me levar para um centro cirúrgico para abrir minha barriga, para ver se estava tudo em ordem, ou o que estava acontecendo, por que eu estava doente, uma vez que os exames não diziam nada. E minha mãe disse, é o momento de você se iniciar para o seu orixá. Foi quando eu renasci para Oxóssi, através das mãos sagradas da Ialorixá Bernadette de Oxum, no bairro de Catiapuã, em São Vicente. Sendo neto de Odé Tutier e bisneto de pai baiano. Mas ainda tinha um problema, porque Oxóssi pedia a casa. Oxóssi queria a casa. E naquela época, eu não tinha dinheiro para poder dar a casa de Oxóssi. Apesar que, durante a minha existência, Oxóssi me capacitou para ter esta casa. Mas, como jovem, tinha o direito de errar, fui estudar no exterior, fui fazer viagens, fui me aprimorar e fui empurrando com a barriga, até que, um determinado momento, a saúde voltou a cair e minha mãe falou, Oxóssi quer a casa dele. Eu não tinha capital para levantar a casa de Oxóssi. A empresa não estava indo bem, o dinheiro não estava entrando. E lendo o jornal, eu vi um anúncio que existiam terrenos a ser vendidos aqui em Mongaguá que poderiam ser financiados. E o preço era de acordo com o que eu podia pagar. Oxóssi já havia ganho 2 terrenos. Um terreno em Eldorado, que ele não aceitou, e um terreno no Morumbi, quase de frente do estádio do São Paulo Futebol Clube. Que eu fiquei com medo de abrir uma casa religiosa do Candomblé naquela região. E agradeci a pessoa que me deu o terreno, devolvendo esses terrenos a seus donos. Já que o terreno foi dado a Oxóssi e Oxóssi não quis, vindo para Mongaguá, eu iria comprar meio lote, 5 por 25, para a casa de Oxóssi,
e mais 5 por 25 para ter a minha casa. A casa de Oxóssi por uma rua e a minha casa por outra rua, e as costas se comunicavam. Mas aí o dono da imobiliária falou que uma lei estadual só permitia a construção de 3,5 metros de largura, e eu achei extremamente pequeno. E é quando o dono da imobiliária resolveu me levar para a chácara, que hoje é a casa de Oxóssi. Me apresentou a chácara, eu gostei do local, uma área arborizada com 2.200 metros quadrados e com um valor que estava dentro do meu orçamento e que era financiável. Eu fui até minha Yalorixá, minha mãe de santo, pedi que ela jogasse e verificasse se ali seria o terreno que Oxóssi aceitaria construir a casa dele. Ela foi para o jogo de búzio, Oxóssi aceitou. Ela imediatamente entrou no meu carro e pediu que eu a trouxesse até o terreno. Vim de Cachapuã até aqui. Ela viu o terreno, fez uns atos com obi, com orobô. Ela era meia louca, né? O terreno era todo arborizado, mas uma fossa, lama, e ela adentrava no terreno. Eu achei que ela ia sofrer algum acidente, mas ela fez tudo aquilo que ela queria fazer. Estava fechado a compra do terreno. Muitos africanos, muitas pessoas não acreditam nesse Odu numérico, nesses cálculos que são feitos. Mas quando eu fui assinar o contrato, nesse mesmo dia, era dia 6/6. Então, respeitando a tradição do candomblé, essa data é muito importante para mim. Independente de muitos criticarem hoje. Ao dia 6/6 de 2008, estava assinando o contrato da compra do Ile Cheifon Odeu Jocan. No dia 18 de outubro de 2008, do mesmo ano, foi o primeiro candomblé de Oxóssi na cidade de Mongaguá. Mas como que eu construí esta casa se eu estava sem dinheiro? Eu só tinha dinheiro do terreno. E aí vem uma segunda coisa muito bonita, que prova que o orixá é vivo. Eu trabalhava numa empresa e eu tinha feito várias vendas para universidades federais. E essas universidades me deram um calote, não me pagaram. E não sei se vocês sabem, mas universidade, governo não se protesta. E eu já tinha dado dinheiro como perdido. No dia 6/6, quando eu assinei o contrato, eu voltei para São Paulo, que eu morava em São Paulo. Na primeira segunda-feira, depois do dia 6/6, as universidades me ligaram e me proporam pagar em 10 parcelas a dívida, sem juros e sem correção monetária. Se eu concordasse, eles pagariam toda a dívida. Eu de imediato concordei. E foi através deste dinheiro que eu já tinha dado como perdido que saiu essa casa de candomblé nessa cidade. Tem 15 anos que eu estou residindo aqui, em Mongaguá. Eu gostaria de convidar nossos irmãos, amigos do culto afro-religioso, seja ele candomblé, umbanda, seja ele de Ifá, para o primeiro encontro dos povos de terreiro em Mongaguá. Esclarecendo que não é que o evento é só para a cidade de Mongaguá, não. O evento vai ser realizado na cidade de Mongaguá, mas é para as 9 cidades da Baixada Santista. Estamos, neste evento, dando atenção para um curso que é realizado pela Produção Preta. A Produção Preta, através do Dr. Renato Azevedo, vai dar um curso certificado de como os povos de terreiro enfrentam o racismo. Vai ser um marco da história da Baixada, então as vagas já estão acabando. Entre em contato conosco, está aqui o telefone 13 99628 2922 e faça a sua inscrição. Vai valer a pena. Obrigado.
Como não poderia deixar de faltar, hoje também vou indicar um livro. Vocês gostaram das lendas dos orixás que foram ditas aqui hoje? Este é um livro que é uma extensão. Tem várias lendas de orixás nesse livro, que foi escrito nada menos pelo grande Pierre Verger. Pierre Verger foi um dos maiores, se não o maior pesquisador do culto afro-brasileiro. Essa lenda dos orixás caribé neste livro já é a segunda edição, vale a pena. Tem um adendo que, pelo QR Code, você vê Vovó Cici narrando as lendas escritas nesse livro. Vale a pena. A única diferença que, quando eu adquiri este livro, eu tive o prazer de pegar o autógrafo da Vovó Cici. Mas olha, tudo que envolve Pierre Verger tem minha assinatura como indicação. Vale a pena ter a obra de Pierre Verger para quem é um estudioso dos orixás. Estamos encerrando o programa por hoje, agradecendo o seu prestígio de estar conosco, agradecendo a Deus que nos proporcionou essa possibilidade, agradecendo a todos os orixás, nossos ancestrais, e que as bênçãos dos orixás cheguem na casa de cada um que está assistindo. Que nós tenhamos uma excelente semana. Meu muito obrigado.